Olá, pessoal! Estou de volta com a leitura do livro Sapiens, uma breve história da humanidade de Yuval Noah Harari. Desta vez, estou no capítulo 3, no subcapítulo Espíritos Falantes. Esse trecho é fascinante, pois Harari nos leva a refletir sobre as crenças e a vida espiritual dos antigos caçadores-coletores. Ele começa discutindo como, embora possamos quantificar aspectos físicos e econômicos das vidas desses povos, como a importância das nozes na dieta deles, por exemplo, é muito mais difícil entender suas crenças, pensamentos e sentimentos. O mundo espiritual dos caçadores-coletores. Harari questiona como esses antigos povos viam o mundo ao seu redor. Será que eles acreditavam que as árvores, como as nogueiras, eram habitadas por espíritos? E as nozes eram vistas como uma iguaria especial ou apenas um alimento comum? Ele sugere que o mundo mental e espiritual desses povos era muito mais complicado do que podemos imaginar hoje. O animismo, a crença de que quase tudo no mundo tem uma alma ou espírito, era provavelmente comum entre eles. Nesse mundo, pedras, árvores e animais não apenas tinham vida, mas podiam ter desejos, vontades e até mesmo se comunicar com os humanos. A relação entre humanos e outros seres. Harari também explora a ideia de que não havia uma separação clara entre os humanos e os outros seres. Os animistas acreditavam que todos podiam se comunicar diretamente por meio da fala, canções, danças e cerimônias. Por exemplo, um caçador poderia pedir a um cervo que se sacrificasse ou pedir perdão ao animal morto. Se alguém adoecesse, um xamã poderia tentar pacificar ou afastar o espírito que causou a doença. Essas práticas não envolviam deuses universais, mas sim espíritos locais e específicos, como um cervo, uma árvore ou um riacho em particular. As complexidades do animismo. Harari continua discutindo como o animismo não era uma religião única, mas uma abordagem comum que abarcava milhares de crenças e práticas diferentes. Ele destaca que essas crenças eram provavelmente tão complexas e variadas quanto as crenças teístas que surgiram mais tarde entre os agricultores pré-modernos. No entanto, nossa compreensão dessas antigas práticas espirituais é limitada, baseada em artefatos e pinturas rupestres que podem ser interpretadas de inúmeras maneiras, achados arqueológicos em Sungir. Um dos momentos mais intrigantes deste subcapítulo é quando Harari fala sobre as descobertas arqueológicas em Sungir, na Rússia, onde foram encontrados túmulos de 30 mil anos pertencentes a uma cultura de caçadores de mamutes. O enterro dessas pessoas, especialmente de duas crianças cobertas com milhares de contas de marfim e cercadas de estatuetas, sugere que havia uma hierarquia social complexa, talvez baseada em crenças religiosas ou espirituais. Harari discute várias teorias sobre o motivo dessas crianças terem recebido um enterro tão extravagante, incluindo a possibilidade de que fossem identificadas ao nascer como encarnações de espíritos mortos ou que foram sacrificadas como parte de um ritual. Análise crítica: O mundo dos espíritos em Sapiens, de Yuval Noah Harari. Harari é conhecido por sua capacidade de transformar temas complexos em narrativas acessíveis e envolventes. No subcapítulo Espíritos Falantes, ele não desaponta. Ele nos convida a refletir sobre a vida espiritual e mental dos antigos caçadores-coletores, um tema frequentemente ignorado em outras análises históricas. Mas, como toda obra de grande alcance, esse trecho merece uma análise crítica que vá além da superfície. O fascínio pelo desconhecido. Harari começa levantando questões provocativas. Como os caçadores-coletores viam o mundo ao seu redor? Será que eles acreditavam que as árvores e as pedras tinham alma? Estas perguntas, embora intrigantes, revelam uma das forças e, ao mesmo tempo, uma das fraquezas do texto de Harari. Ele consegue capturar a imaginação do leitor ao especular sobre o passado, mas ao fazer isso, ele também caminha em um terreno incerto, onde as evidências são escassas e as interpretações são muitas vezes subjetivas. Animismo, uma generalização necessária? A discussão sobre o animismo é central neste trecho. Harari sugere que os antigos caçadores-coletores viam o mundo como cheio de espíritos e que não havia uma barreira clara entre humanos e outros seres.
Embora esta seja uma visão amplamente aceita por antropólogos e historiadores, a forma como Harari a apresenta pode ser vista como uma simplificação. O animismo é uma crença incrivelmente variada, com manifestações diferentes em praticamente todas as culturas que o praticaram. Ao tratar o animismo de maneira tão abrangente, Harari corre o risco de homogeneizar culturas que eram, na verdade, extremamente diversas. As escavações de Sungir, uma janela para o passado ou um espelho do presente. Os achados arqueológicos em Sungir, descritos por Harari, são sem dúvida fascinantes. Ele apresenta as descobertas de túmulos ricamente decorados como evidência de uma hierarquia social complexa e possivelmente de crenças espirituais elaboradas. Contudo, há uma questão crítica a ser considerada. Até que ponto estamos projetando nossas próprias suposições modernas sobre o passado? Harari menciona que as crianças enterradas em Sungir podem ter sido vistas como encarnações de espíritos ou sacrificadas em rituais. Essas interpretações, enquanto possíveis, são especulativas e refletem tanto nossas próprias noções culturais quanto qualquer verdade histórica objetiva. É importante lembrar que os arqueólogos e historiadores muitas vezes trabalham com fragmentos incompletos do passado, e as narrativas que construímos a partir desses fragmentos podem dizer tanto sobre nós quanto sobre os povos antigos que estamos estudando. A força do narrador entre a história e a ficção. Harari se destaca como um excelente contador de histórias, o que é tanto uma bênção quanto uma maldição. Ele tem uma habilidade inata para transformar dados áridos em narrativas vivas e acessíveis, mas essa abordagem narrativa também pode obscurecer a distinção entre história e ficção. Ao se concentrar em teorias e hipóteses, ele muitas vezes empurra o leitor para aceitar como fato o que, na realidade, é apenas uma possibilidade. Isso pode ser particularmente problemático quando o público-alvo são leitores leigos, que podem não ter o discernimento necessário para separar conjectura de fato. Conclusão: o valor e os limites de Harari. Em suma, Sapiens e, em particular, o subcapítulo Espíritos Falantes são um lembrete poderoso de como a história pode ser tanto uma ferramenta de compreensão quanto de mistificação. Harari merece elogios por trazer à tona questões que raramente são discutidas com tanto vigor, especialmente em um contexto popular. No entanto, seu estilo narrativo e suas generalizações levantam questões sobre a precisão e a imparcialidade de suas interpretações. Harari nos desafia a ver nossos ancestrais como seres tão complexos quanto nós, com sistemas de crenças e estruturas sociais intrincadas. Ao mesmo tempo, ele nos lembra das limitações inerentes ao estudo do passado. Quanto mais tentamos humanizar nossos antepassados, mais corremos o risco de projetar neles nossas próprias convicções e ansiedades modernas. Por fim, como todo grande historiador e crítico, a chave está no equilíbrio. Reconhecer o valor de uma narrativa poderosa, mas nunca perder de vista as complexidades e incertezas que tornam a história uma disciplina tão rica e, ao mesmo tempo, tão cautelosa. Harari nos convida a refletir, mas cabe a nós, como leitores críticos, decidir até que ponto estamos dispostos a seguir suas especulações sobre o passado.